Gravação iniciada. Então, retomando os trabalhos da sessão das 14 horas do dia 19 de maio de 2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CAF, nós vamos proceder agora ao julgamento do item 80, para o qual há pedido de sustentação oral, recorrente Oxígeno S.A., relator ao conselheiro Flávio. Eu peço ao apoio, então, para convocar o patrono, Dr. Eduardo Zanguerolang. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Item 80 da pauta, Dr. Eduardo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem. Item 80 da pauta, Dr. Eduardo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. A entrada do patrono, você já pode se ausentar. E obrigado pelo apoio. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Nós vamos fazer o julgamento do item 80 da pauta, né, recorrente Oxígeno. O relator é o conselheiro Flávio, ele vai ler o relatório e depois eu passo a palavra ao senhor. Perfeito. Obrigado. Peço só que desligue o microfone enquanto ele faz a leitura do relatório. Vamos lá. Já está disponível lá na pasta. O presente processo trata de pedido de compensação apresentado pelo contribuinte Oxígeno Nordeste S.A., através do qual pretendia quitar débitos próprios com crédito de saldo negativo de RPJ no valor de 11.330, apurado no ano calendário de 2003. O referido saldo negativo era composto em síntese, por isenção de RPJ no período do ano calendário de 97 a 2006, referente ao lucro de exploração da atividade, por imposto de renda retido na fonte, decorrente em especial de receitas financeiras e estimativas mensais pagas e compensadas no decorrer do ano calendário. Em despacho decisório, proferido, contudo, reconheceu-se apenas o direito creditório no valor de 2.480.000, uma vez que não se reconheceu a integridade do imposto de renda retido na fonte, de 9 milhões, reconheceu-se apenas 3.990. Doutor, só para esclarecer, eu estou falando os números redondos aqui, tá? Nem das estimativas de 15 milhões, reconheceu-se apenas 12, que compunham o saldo negativo apurado pelo contribuinte. No que tange ao valor da isenção do RPJ, não houve qualquer questionamento por parte da fiscalização. Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, cujos argumentos foram sintetizados no acordo preferido pela DRJ de Porto Alegre e, posteriormente, reproduzidos na resolução 1302, 000-440, de relatoria do ex-conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. Assim, por economia processual, entende que não se faz necessária a transcrição à exaustão daqueles argumentos. Em resumo, basicamente, o contribuinte alegou que a não identificação do oferecimento da tributação das receitas financeiras que motivou o reconhecimento parcial do imposto de renda se deu pela forma de contabilização daquelas, que foi feita pelo regime de competência, ou seja, as receitas teriam sido ofertadas à tributação ao longo dos anos calendários anteriores à apuração do imposto de renda retido na fonte. Já que, no que se refere ao reconhecimento parcial das estimativas, o recorrente argumentou que as parcelas não reconhecidas tinham sido quitadas via compensação e que, mesmo não sendo homologado o crédito com o qual pretendia quitar as estimativas, essas estariam devidamente constituídas e, por isso, seriam normalmente cobradas nos autos pedidos de compensação apresentados. Desta feita, não faria sentido não considerá-los na apuração do saldo negativo. A DRJ de Porto Alegre, ao analisar o apelo do recorrente, não reconheceu os valores do IR-fonte, mas deu provimento do que tange às estimativas, reconhecendo a totalidade dos valores anteriormente declarados pelo contribuinte, uma vez que identificou que houve êxito nas discussões travadas nos processos administrativos das compensações. Não houve interposição de recurso de ofício. Claro, só assim, não há previsão, né, de recurso de ofício para o processo de compensação. Acho que é falar mais do mesmo, né? Enfim, pode tirar essa frase aqui que acho que pode confundir. Mas é porque eu quis deixar claro que nessa parte não chegou aqui, Paulo. Essa que era a minha intenção, tá? O contribuinte, por sua vez, ao ser intimado do teor do acordo proferido, apresentou o recurso voluntário, repisando em síntese os argumentos apresentados em sede de manifestação de conformidade.
notadamente requereu a realização de perícia / diligência para que fosse corretamente apurado seu direito creditório. Remetidos os autos ao CARF, estes foram distribuídos em um primeiro momento ao ex-conselheiro Marcos Feitosa, que, nos termos da resolução número tal, acompanhando a unanimidade pelos membros do colegiado, entendeu pela necessidade de conversão do julgamento de diligência no seguinte sentido. Aí eu transcrevo aqui os pedidos que constam lá da resolução. Em entendimento da determinação desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, essa ordem lá, Lauro de Freitas, realizou a diligência e, ao final, nos termos do relatório de diligência fiscal de número tal, de folhas tal, perdão, constatou a existência de IR-fonte no valor de R$ 18.786.398, em detrimento do valor de R$ 19.033.856, apontado inicialmente pelo contribuinte. Devidamente intimado, o recorrente se manifestou nos autos afirmando que a fiscalização no relatório de diligência atestou que 98,7% das receitas financeiras objeto do IR-fonte, auferidas pela recorrente no ano de 2003, foi devidamente oferecida a tributação. Nesse sentido, o recorrente não se insurgiu em sua manifestação quanto à diferença não reconhecida pela fiscalização da diligência realizada. Pelo contrário, na manifestação apresentada, o contribuinte requereu o reconhecimento do IR-fonte no valor de 18.786, que é o mesmo valor reconhecido da diligência, conforme apontado pelo auditor fiscal, que compôs o saldo negativo no ano calendário de 2003, afastando as glosas compensações realizadas pelo recorrente. Devolvidos os autos ao CARF e sendo constatado que o relator originário não compunha mais nenhum dos colegiados desse Tribunal Administrativo, o processo foi distribuído a este relator para prosseguimento do julgamento. Este relatório, presidente. Obrigado. Doutor Eduardo, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Desculpe, estava no ponto. Perfeito. Boa tarde a todos. Acho que a questão hoje aqui ela está mais simples de ser julgada. Esse processo já causou muitos problemas, porque é uma prova muito extensa, tá? Não foi dissídia da empresa, nada disso. Está nos autos agora. A fiscalização ela quis olhar, enxergar as receitas financeiras tributadas no próprio ano de 2003. Isso era impossível. A gente teve que voltar diversos anos para trás. A Oxiteno é uma empresa muito grande, com uma série de aplicações financeiras, operações de hedge, por aí vai, e buscar toda essa documentação com as notas de liquidação, a evolução de cada aplicação financeira foi algo bastante complexo, mas muito bem analisado pela DRF de Camaçari, e no final restou comprovado aí 98,7% das receitas, 98,7% das receitas como tributadas. A parte remanescente também foi tributada, mas se refere a documentos muito antigos, da época que era tudo em papel e a empresa não conseguiu localizar as notas de negociação nos contratos, por isso a diferença entre o total da glosa e o montante reconhecido. Então, o que a defesa pretende aqui é que a diligência seja acatada e seja dado provimento ao recurso. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Pode continuar, Flávio. Bem, os pressupostos de admissibilidade e tempestividade do recurso foram analisados quando a expedição da resolução. Nesse sentido, sem maiores delongas, passa a analisar o mérito da discussão, uma vez que não existem preliminares no apelo apresentado. Como demonstrado, Paulo, até pelo adiantar da hora, eu acho que eu não preciso ler tudo. Eu estou acatando aqui o relatório da diligência, até o patrão deixou bem claro isso, não houve a insurgência com relação a essa diferença, que é de 247.457,90. Ele fala no IR 19.033, a fiscalização reconhece 18.786. Ele não se insurge com relação a essa diferença. Então, eu estou acatando o relatório de diligência. Aí eu faço aqui o cálculo do saldo negativo, não sou muito bom de conta não, mas acho que esse aqui estava bem fácil. Como ele já tinha utilizado parte desse IR-fonte em outras compensações... As estimativas. Para pagamento de estimativas, ele usou o valor de 935. Então, diminuindo esse valor dos 18 milhões que foi reconhecido na diligência, ele teria um IR-fonte para compor o saldo negativo de 9.650. Aí eu refaço os cálculos aqui, né,
tal qual está lá no despacho decisório, só altero aqui os valores do imposto de renda retido na fonte, bem como que já foi a questão da estimativa que foi reconhecida lá pela DRJ de Porto Alegre, para chegar num saldo negativo de 11.083.176,02. Por conta disso, eu estou dando provimento para reconhecer esse R-fonte de 9 milhões e, por consequência, o saldo negativo de 11 e, por consequência, também homologar as compensações dentro do saldo reconhecido. Acho que não precisa ler, né, Paulo? Sim, a diligência já apurou, né, o valor, o próprio contribuinte concordou, né? Alguém discorda da posição do relator? Só o Flávio falou que dar provimento na conclusão está parcial ali, né? Sim, mas é parcial, que ele pede tudo, e aí depois que ele não se insurge na manifestação. Não, eu entendi que tu falasse em dar provimento. Ah, não, é parcial, mas aqui está parcial, tá? Tá. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Ok, doutor Eduardo? Muito obrigado, senhores. Obrigado. Podemos continuar um pouco? Então vamos lá. Só. Você tem aula hoje, Cláudio? Sim, Paulo, nós podemos prosseguir, sim. Ok. Presidente. Quem sabe a gente estabelece um horário limite, assim, se eu tirar os textos aí. Vamos ver como é que anda, né? Minha aula é às 19 só, eu acho que dá tempo. Foi, Gustavo? 18 ainda. Toalete? 2 segundos. Se quiser começar a ler, eu volto aqui, dá para pegar. O item 58, que é o primeiro item da pauta da tarde, ele foi retirado. A gente vai para o item 59, então, que é a sua relatoria, recorrente Poliesportes. 59, né? Isso. Ah, sim. Só um segundo. É um processo paradigma do item 60. Pode começar, Paulo? Pode começar. Pode? Bom, esse aqui é um caso, é uma autuação, é um caso bastante complexo, mas vou tentar aqui resumir. Como é caso paradigma, eu fiz aquele relatório sucinto, né, sem menção aos detalhes, mas depois no voto eu acabo detalhando. Aqui trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão de DRJ, sobre processo de autuação fiscal. Em resumo, a recorrente foi autuada por não recolhimento de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, como tributação reflexa. Isso porque, em auditoria realizada sobre o estoque da empresa, foram encontradas diferenças positivas e negativas entre o estoque calculado pela fiscalização e o registrado na contabilidade. Tais diferenças caracterizaram omissão de receita, o que ensejou a lavratura do auto de infração que constitui crédito tributário referente aos tributos mencionados. A empresa impugnou o auto de infração, não tendo obtido êxito perante a DRJ, que manteve integralmente a autuação. Interpôs recurso voluntário, por meio do qual rebate os argumentos da decisão de primeira instância. É o relatório. Pode ir ao voto? Sim. Voto. Voto. Bom, recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. A recorrente não argui matéria preliminar, razão pela qual passo a analisar diretamente o mérito. Quanto ao mérito, a empresa se insurge apenas contra 2 pontos da decisão. Vai ser, item 1, da ausência de materialidade da infração, 2, da inaplicabilidade da amostragem. Para o enfrentamento da matéria e considerando o fato de se tratar de caso paradigma, em que o relatório deve omitir detalhes do caso concreto, entendo ser necessário, antes da análise de cada argumento do recurso, resumir-se os fatos, os quais, diga-se de passagem, não são simples. O caso trata de autuação referente ao ano calendário de 2015, tendo como objeto a auditoria de estoque da empresa. De acordo com o relatório fiscal de folhas, em resumo,
foram constatadas diferenças no estoque da recorrente, as quais caracterizaram a omissão de receita a ensejar a incidência de RPJ, CSLL e COFINS. No ponto, assim se expressou o relatório. Acho que é importante ler aqui esse fragmento do relatório para entender bem a questão. Conforme apontado na consolidação do estoque, capítulo 7.3, podem existir duas situações que são necessárias à constituição do crédito tributário de IPI. A autuação toda começou com o IPI, né? A primeira seria quando o estoque final calculado for maior que o estoque final registrado, e a segunda quando ocorre o inverso. O estoque final calculado é menor que o estoque final registrado. Se o estoque final calculado for maior que o estoque final registrado, igual a diferença negativa, que caracteriza omissão de vendas, saída de mercadoria sem nota fiscal e, consequentemente, sem o lançamento do IPI. Se o estoque final calculado é menor que o estoque final registrado, igual a diferença positiva, que caracteriza omissão de compras, entrada de insumos sem documentos fiscais e sem registro no livro de registro de entradas, e, consequentemente, pagamento de insumos com recursos não registrados na contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, conforme parágrafo 2º, artigo 522, decreto 7212, regulamento do IPI, né? E a valoração dos estoques não registrados corresponde ao valor unitário máximo de venda de cada produto multiplicado pela quantidade de estoque não registrado, conforme parágrafo 1º, artigo 522 do regulamento do IPI. E aqui eu reproduzo o dispositivo, que está reproduzido no relatório fiscal. A soma de todas as valorações dos estoques não registrados negativos corresponde à soma das omissões de vendas. A soma de todas as valorações dos estoques não registrados positivos corresponde à soma das omissões de compras, ou seja, entradas de insumos sem documentos fiscais e sem registro no livro de registro de entradas e, consequentemente, pagamento de insumos com recursos não registrados na contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, dispositivo lá do regulamento do IPI. A data base para a constituição do crédito tributário é 31 de 2 de 2015, por ser o último dia do exercício da apuração do estoque. Por se tratar de constituição de IPI, na planilha consolidação com aglutinação ordenada, fato gerador do IPI, constam apenas os produtos que devem incidir IPI, por serem produtos acabados ou produtos industrializados, por encomenda com o fornecimento de na planilha mencionada acima, verificamos que a somatória das omissões de venda resultou em 63 milhões, aproximadamente, e a somatória das omissões de compras resultou em 430 milhões. Bom, digo eu outra vez, eu vou explicar melhor esse problema. A empresa se defende alegando que a fiscalização se equivocou na sistemática de verificação da diferença de estoque. Isso porque, além da fabricação própria e revenda de alguns produtos, a empresa também adquiria matéria-prima e submetia a beneficiamento por conta de terceiros contratados, especialmente as empresas TechFit e Polimed, que, depois do beneficiamento, restituía os produtos beneficiados à autuada, que eventualmente montava os produtos finais ou os embalava e os revendia. De acordo com as defesas da recorrente, a fiscalização considerou o estoque dos produtos beneficiados como produto acabado destinado à revenda, o que teria dado a diferença de estoque apontado. Com base nos valores apontados acima, a fiscalização apurou os seguintes créditos tributários calculados na forma do lucro presumido, com acréscimos de multas de ofício e qualificada de 150%. Eu faço aqui um quadrinho resumindo aí o crédito tributário que foi constituído no auto de infração. O processo é instruído com diversos documentos juntados eletronicamente, em especial diversas planilhas e notas fiscais em arquivos não pagináveis. Para dirimir a controvérsia, penso ser necessário fixar, primeiramente, o cabimento da incidência dos tributos lançados sobre o caso concreto. Conforme foi possível observar em auditoria levada a efeito pela fiscalização referente à IPI, detectou-se diferenças nos estoques calculados pela fiscalização com o registrado na contabilidade da empresa. Tais diferenças deram margem à presunção de omissão de receitas consistentes em vendas sem registro na contabilidade e compras sem notas fiscais.
Isso faz presumir que a empresa vendeu mercadoria sem lançamento na contabilidade e comprou produtos para revenda sem igualmente realizar tais registros. Essa conduta caracteriza omissão de receitas na forma da legislação do IRPJ, pois, caso as vendas e compras correspondessem aos registros contábeis, não haveria diferença no estoque, indicando que as receitas foram submetidas à tributação. Quando detectada a omissão de receitas, deve a autoridade tributária calcular os tributos incidentes sobre os valores omitidos, conforme prevê o artigo 24 da Lei 9249, que eu produzo aqui. Assim, em tese, a situação descrita no relatório fiscal seja a incidência dos tributos lançados de ofício sobre as diferenças de estoque apurado. Nesse sentido, tem sido a jurisprudência do CARF por todos. Veja-se o seguinte precedente, e aqui eu reproduzo um precedente que entende que, nesses casos, há, de fato, uma presunção de omissão de receitas. Fixada essa premissa, vê-se que se trata de autuação por omissão de receita, o que enseja a incidência de RPJ, CSL e contribuições reflexas, PIS/COFINS, atraindo a competência da primeira seção do CARF. No mais, conforme alertado, a recorrente se insurge contra 2 pontos da autuação. Passarei a análise de cada um deles. Bom, da alegada ausência de materialidade da infração. No presente caso, a empresa afirma que as diferenças encontradas pela fiscalização se devem ao fato de erro na metodologia de aferição dos estoques. Travou. Para recorrente, a parte considerável das mercadorias comercializadas era submetida a processo de benefício. A empresa e outras em volta. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Deu uma travada, mas agora voltou. Quer que eu volte a ler? Não, tranquilo. Está no mesmo parágrafo. Bom, assim, a empresa adquiria matéria-prima que era transferida para outras empresas que as beneficiavam e depois restituíam tais produtos beneficiados. A recorrente, por sua vez, montava as partes beneficiadas e vendia para seus clientes. A fiscalização, analisando as notas fiscais de saída desses fornecedores que realizavam o alegado beneficiamento, os produtos fornecidos não eram partes de produtos que seriam montados pela recorrente, mas produtos acabados destinados à revenda. Isso ensejou as diferenças de estoque apontadas no relatório. Para dirimir a controvérsia, é essencial ter-se certeza de que os produtos beneficiados por terceiros eram partes de outros produtos que seriam futuramente vendidos. Portanto, não eram produtos acabados destinados à revenda. Com base na prova dos autos, vê-se que as notas fiscais emitidas pelas empresas Tecfit e Polimed, que a recorrente alega serem as responsáveis pelo beneficiamento das partes de produtos, descrevem operações de venda de mercadorias com as respectivas quantidades, preços unitários e total. Além disso, os produtos descritos mostram diversos equipamentos de ginástica, os quais indicam tratar-se de produtos acabados, até mesmo para um leigo. Veja-se como exemplo, e aqui eu trago alguns exemplos dos produtos que eram supostamente submetidos ao beneficiamento e depois retornavam para o contribuinte revender. E aí o contribuinte alega que montava esses equipamentos ou embalava. Então, por exemplo, apoio para reflexão, prancha abdominal, bicicleta spinning, trampolim profissional, barra maciça. Eu vou explorar mais ainda esse assunto. Independentemente da questão de se saber se tais ou quais produtos são ou não acabados, ou se partes beneficiadas de outros produtos, o ponto é que a própria recorrente alega que os fornecedores das matérias-primas beneficiadas utilizavam como código para as mercadorias os mesmos códigos utilizados pela recorrente para os produtos acabados. Além disso, alega que os mencionados fornecedores da mercadoria beneficiada optaram por descrever nas notas fiscais a mesma descrição utilizada por ela, recorrente, para os seus produtos. Ora, se os produtos beneficiados eram partes de produtos que seriam montados ou manufaturados pela recorrente para, a partir dessa sua intervenção, transformarem-se em produtos acabados, não poderiam as empresas fornecedoras dos produtos beneficiados
descrever nas notas fiscais saídas dos mesmos produtos que seriam futuramente revendidos pela autuada. Não se trata de mera opção desses fornecedores utilizar a mesma descrição dos produtos revendidos pela recorrente. Cabia a esses fornecedores descrever nos documentos fiscais que teriam beneficiado as matérias-primas utilizando códigos diferentes dos praticados pela recorrente para os produtos acabados e revendidos. Sobre o ponto, informa o relatório fiscal o seguinte: argumenta a autuada que a fornecedora optou por discriminar na nota fiscal os serviços executados de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a mesma descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja opção para o fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o produto automóvel enquanto retornava apenas os seus bancos. Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas parte de um produto. Entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser descrito como parte do produto X, como, por exemplo, parte frontal da esteira EP 1100, base da esteira EP 1600, enchimento do saco de pancadas, suporte móvel do trampolim dobrável. A argumentação de que a TecFit e a Polimet não produziam produtos completos, mas apenas partes destes, não é o que os próprios registros da fiscalizada demonstram. A título de exemplo, analisemos o caso das esteiras e dos produtos do grupo Brisk Walking, que a fiscalizada defende que as industrializações, por encomenda, entregavam duas partes do produto. Aqui vem uma análise, né, que foi feita pela fiscalização, né, nos estoques da empresa, mas a explicação abaixo, ela acaba esclarecendo bem o quadrinho. Nas tabelas acima, por se tratarem de análise da quantidade de produtos acabados, zeramos as colunas TecFit e Polimet, seguindo a argumentação da fiscalizada. E verifica-se que a somatória da coluna fabricação própria para o caso das esteiras é igual a 0, e para o caso dos brickwalking é igual a 979. Isto acarreta um estoque não registrado de 23.389 esteiras e 23.824 brickwalking. Na argumentação da fiscalizada, veio a piorar o cenário, que era de menos 16.943 e 6.687, respectivamente, né, desses produtos. A argumentação se demonstrou inconsistente devido a dois aspectos básicos. As descrições contidas nas notas fiscais emitidas pelas outras pessoas jurídicas, TecFit e Polimet, indicam o retorno de produtos acabados. Como poderíamos interpretar o que está escrito como parte de determinado produto? Inclusive, os códigos utilizados são os mesmos da Polisportes e são referentes aos seus produtos acabados. Se os produtos retornados pela TecFit e pela Polimet eram partes de um produto acabado, a quantidade de produtos de fabricação própria da Polisportes, que é a autuada, né, deveria ser muito maior do que a apresentada em resposta ao termo de intimação fiscal número 11. Não há convergência entre as quantidades de produtos fabricados pela própria Polisportes e seus argumentos apresentados. Digo eu novamente. Realmente, na resposta ao TIF número 18, folhas tais, a empresa explica que os fornecedores TecFit e Polimet, em verdade, recebiam a matéria-prima adquirida pela autuada para beneficiamento e futura remessa como parte de produto industrializado, a qual seria outra vez modificada, montada ou embalada para a futura revenda de produto acabado. Portanto, as remessas feitas pelos fornecedores citados não eram venda de produto acabado para revenda, mas partes de produtos que seriam ainda industrializados pela recorrente. Logo, registre-se que este relator não teve acesso aos arquivos não pagináveis para exame integral das notas fiscais emitidas pelos fornecedores TecFit e Polimet, de modo que a análise a seguir se baseia no print da nota fiscal constante da folha 395 do relatório fiscal e das planilhas anexadas aos autos como arquivos não pagináveis.
Na página 395 do relatório fiscal, a imagem integral de uma das notas fiscais emitida pela empresa TecFit, utilizada pela recorrente como exemplo da operação de beneficiamento de matéria-prima e retorno ao processo industrial da recorrente. Para melhor compreensão, reproduzo a mencionada imagem. Eu faço aqui a reprodução, mas eu vou explicar. É possível depreender que a empresa TecFit emitiu uma nota fiscal em que se descreve o produto Brisk Walking com o Código Fiscal de Operações e de Prestações, CFOP, número 5124. Em consulta ao convênio sem número de 1970, o CFOP 5124 corresponde ao seguinte: 5124, industrialização efetuada para outra empresa. Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. Digo eu de novo. A mencionada nota fiscal informa também que teriam saída a esse título, CFOP 669 unidades, com valor unitário de R$ 11,80, no valor total de R$ 7.894. A descrição da nota fiscal em questão corresponde à versão narrada pela empresa, ou seja, que os produtos considerados como diferença de estoque não eram produtos acabados adquiridos para revenda, mas partes de matéria-prima beneficiada que retornava ao processo industrial da recorrente para futura revenda. Apesar de não ter sido possível abrir todas as notas fiscais constantes dos arquivos não paginados, conforme informado, isso não será isso porque o relatório fiscal de folhas é bastante consistente, faz alusão a todas as notas fiscais e ainda inseriu imagem de uma das notas fiscais usadas como referência pelo próprio contribuinte. Além disso, o relatório declara que a situação retratada na nota fiscal, utilizada como exemplo, se repete nas demais, sendo, pois, despicendo a abertura de todas as notas para checar o que já se sabe a partir de uma delas. Acresce que o próprio contribuinte não refuta os fatos declarados no relatório referente às informações das notas fiscais, especialmente sobre a utilização dos códigos dos produtos, que são os mesmos entre as empresas beneficiadoras das matérias-primas e os da empresa recorrente. Assim, fundado na presunção de veracidade das informações coletadas pela auditoria fiscal e na fé pública que se deve carrear a atuação dos agentes públicos, somado ao fato de que a recorrente não refuta as informações constantes das notas fiscais analisadas pela fiscalização, tomarei como verdadeiras as declarações do relatório fiscal e, com base nelas, centralizarei meus argumentos para o desfecho do caso. Como se observa, em suma, o cerne da controvérsia consiste no fato de que a fiscalização concluiu que a recorrente teria adquirido mercadoria para revenda e não as escriturou devidamente como tais, o que teria gerado uma diferença de estoque, pois a quantidade de mercadoria que entrou em seu fluxo de vendas era superior ao que saiu com essa finalidade. Diante disso, restou configurada a omissão de receita por parte do contribuinte. A empresa se defende, afirmando que a diferença em questão se refere à matéria-prima por ela adquirida e enviada para terceiros beneficiários e que retornaram como produto beneficiado. Com esse retorno, a recorrente realizou a montagem ou embalagem dos produtos e depois os revendeu. Assim, a diferença encontrada não se refere à revenda de produtos acabados, mas de retorno de produtos beneficiados por terceiros, cuja fiscalização foi operada pela recorrente. Daí porque o excedente de produtos encontrados em estoque não era mercadoria para revenda, mas produtos retornados de beneficiamento. Em abono às suas explicações, de fato sustentadas desde as primeiras intimações do procedimento fiscal, tem-se a resposta ao TIF número 18, conforme o documento de folhas 262 e anexos de folha 263 e 271, em que se verifica a descrição didática de como seria o processo de industrialização e montagem de certos produtos vendidos pela empresa. Nessa documentação é possível observar-se que uma grande quantidade de itens é remetida para a recorrente como suposto retorno de produtos beneficiados, os quais são posteriormente utilizados no processo de montagem do produto
e será acabada. A documentação que explica passo a passo o processo de industrialização e quantitativos de peças e seus respectivos preços é muito bem elaborada e concede certa credibilidade ao argumento da recorrente, o que não se coloca em dúvida por si só. No entanto, no processo administrativo tributário, como de resto em qualquer outro processo, inclusive o judicial, a prova das alegações é elemento fundamental para aproximar fatos ocorridos no passado ao momento presente, e assim ser possível ter um retrato, se não fiel, ao menos muito aproximado da realidade. No caso dos autos, entendo que a fiscalização reuniu documentos que me convenceram de que, no mínimo, houve uma inscrição fiscal equivocada das operações narradas pela empresa, a qual desdiz a versão que ela sustenta desde o início. Também, note-se o seguinte, no TIF número 15, folhas 240 e 241, a empresa foi intimada para esclarecer o seguinte: as notas fiscais emitidas pela empresa TechFit e Polimet para a Polispots, que é a autuada, constam produtos classificados com CFOP de venda de produção do estabelecimento e venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Entretanto, verificamos que a matéria-prima e mercadorias adquiridas por essas duas pessoas jurídicas parecem não ser suficientes para a produção ou revenda de diversos produtos. Aí mostra aqui os quantitativos, né, da TechFit, 2014, o ano da emissão, né, das notas. Descrição CFOP, né, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, valor 13.903. Venda de produção do estabelecimento, 96.559. E da Polimet, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, 98.247. Venda de produção do estabelecimento, 2.013. Venda de produção do estabelecimento, 2015, 1.271. E aí a fiscalização, né, solicita que o contribuinte classifique numa planilha anexa ao termo quais os produtos e quantidades que de fato foram industrializados ou adquiridos para revenda por estas duas pessoas jurídicas. Bom, em resposta a essa intimação, a recorrente apresentou planilha em arquivo não paginável em que se verificam informações referentes às empresas TechFit e Polimet, referente ao fornecimento de mercadoria para revenda e o que seriam produtos beneficiados remetidos para acabamento por parte da recorrente. A título de exemplo, pode-se pensar a mercadoria corda de sisal torcida. Na tabela abaixo, juntada pelo próprio contribuinte, vê-se a descrição CFOP 5101, referente à venda de produção do estabelecimento, com código de mercadoria 0030. No caso em questão, trata-se de corda de sisal, cujo código do produto e sua descrição coincidem com os dados de quando a mercadoria é venda de mercadoria e adquirida de terceiro, CFOP 5102. Veja o excerto da tabela abaixo. Eu até grifei aqui em amarelinho, descrição aqui do produto, o código CFOP 5101, né, venda de produção do estabelecimento, código da mercadoria 30, corda de sisal torcida. Então, quando a gente, conforme mencionado, o fragmento abaixo da mesma tabela demonstra o mesmo código e descrição do produto, corda de sisal, onde é o caso de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro. Assim, um produto não pode ser parte de outro e, ao mesmo tempo, produto acabado. Conforme alertado, trata-se de, no mínimo, uma escrituração fiscal equivocada que não reflete as explicações dadas pela empresa em resposta ao TIF número 18. Então, aqui, ó, CFOP 502, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. O código é o mesmo e o produto, a descrição é a mesma, né? Corda de sisal torcida, não é uma parte, né, de um produto. Pelo menos nesse exemplo aqui. A tabela acima vem ao encontro do que foi consistentemente relatado pela fiscalização e comprovado com a nota fiscal impressa no relatório fiscal, imagem transcrita acima. Na nota em questão, comprova-se com o documento fiscal a sistemática operada pela recorrente e suas fornecedoras TechFit. Nesse sentido, logo abaixo da estampa da nota fiscal, na página 395 do relatório,
desse exceto que ilustra bem a confusão entre os supostos produtos beneficiados, remetidos para acabamento e revenda pela recorrente, com a aquisição dos mesmos produtos, porém já acabados e destinados à revenda. E aqui eu transcrevo aquele trecho que eu já tinha lido do relatório fiscal, que ele até compara com a industrialização de um automóvel, né? Assim, em que pese a empresa insistir no argumento de que a diferença de estoque apurada pela fiscalização se deve a um erro metodológico, pois não se tratava de revenda de produtos acabados fornecidos pela empresa em questão, mas de produtos por elas beneficiados e destinados à montagem ou embalagem final, isso não se confirma com a prova dos autos. As tabelas e notas fiscais entregues pela fiscalizada dão conta de que ocorreu saída de mercadoria daqueles fornecedores para revenda pela fiscalizada. Desta forma, sua escrituração fiscal deveria refletir essa realidade, ou seja, notas fiscais de entrada de mercadorias para revenda pela recorrente. O fato de nas notas fiscais constar o CFOP 5124, industrialização efetuada para outra empresa, não altera a realidade dos fatos, se a descrição das mercadorias, saídas e seus respectivos códigos refletem outra operação. Dito de outro modo, não basta lançar-se nas notas fiscais o CFOP de uma operação se os demais elementos da nota fiscal indicam operação diversa. Entendo que, sobre este ponto, não há o que prover do recurso. Então, aqui, presidente, é o seguinte, embora tenha muita informação aí, mas o fato é o seguinte, essa empresa, ela adquiria matéria-prima, enviava para um terceiro beneficiar, e esse terceiro faria o beneficiamento de partes dessa matéria-prima e devolvia como parte de um produto que seria aqui. Eu consegui observar da prova dos autos é que o que a empresa que fazia o beneficiamento realizava? Ela não entregava partes de um produto, ela entregava o mesmo produto. Por isso deu essa diferença de estoque que acabou gerando a omissão de receitas. Agora, eu tenho que, como de fato eu falei no voto, admitir que eu não consegui abrir todos os arquivos não pagináveis para ver, nota por nota, ou pelo menos uma amostragem maior, se de fato o que saiu dessas empresas beneficiadoras foram partes de um produto ou produtos acabados. Então, eu estou me valendo do relatório fiscal que checou essas notas e os exemplos o exemplo que ele traz é de um produto acabado, que é aquela Brisk Walking lá, não foram partes de um produto, para recorrente. E um outro detalhe é aquela planilha que eu consegui abrir dos arquivos não pagináveis, que, de fato, pela planilha, até mesmo para um leigo em produtos de ginástica, como é o meu caso, me pareceram ser produtos acabados, finalizados, que estavam sendo vendidos por essas terceiras empresas. Então, eu acho que a prova dos autos aqui não me convenceram de que o relatório fiscal tem razão no que está alegando aqui, apesar dessas dificuldades de acesso que realmente eu tive com relação aos arquivos não pagináveis. Ok. Eu acho que você devia ler esse próximo item, porque, pelo que eu vi aí, é uma alegação de nulidade, né? Na verdade, talvez fosse interessante depois você inverter, levá-lo lá para frente, né? Porque, assim, a princípio, se fosse acolhida a nulidade, não precisaria ter analisado aquele tópico anterior. Então, vamos ler isso aí e a gente volta tudo junto. É que eu segui a ordem do contribuinte, né? Ele primeiro alega isso, depois ele entra nesse outro. Na alegada inaplicabilidade da amostragem, entendo que a empresa não tem razão. Toda a autuação se baseou em demonstrações contábeis e fiscais da empresa de forma exauriente. Note-se que se pode contar mais de 20 termos de intimação em que foram solicitadas informações e documentos da empresa, todos voltados para comprovar as conclusões a que a autoridade fiscal chegou. Portanto, não se trata de um procedimento fiscal fundado em simples amostragem de dados, mas de trabalho exaustivo e fundamento em documentação robusta. Dito isto, a DRJ enfrentou a alegação de nulidade com os argumentos muito bem articulados, considerando que no recurso voluntário o contribuinte não traz nenhuma inovação que possa desabonar a decisão recorrida sobre o
tema em questão, vale-me do disposto no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, para adotar como razões de decidir os fundamentos da decisão da DRJ. E aqui, a DRJ diz aqui o seguinte, realmente, ainda que a autuação em questão tivesse se valido de amostragem, o que não é o caso, conforme alegado, a jurisprudência do CARF tem admitido essa metodologia em casos semelhantes. Vejam-se os seguintes precedentes. E aqui eu transcrevo alguns que o CARF admite. Procedimento, das duas, né? Em termos da amostragem, pareceu bem frágil o contribuinte, porque o relatório fiscal é muito consistente. Se colheram dados, foi analisado o estoque da empresa com base nos dados que ela mesma forneceu. Então, de modo algum, a fiscalização se baseou em mera amostragem, não. Foi uma análise bastante exauriente. Eu queria até, para ajudar na compreensão desse caso, presidente, os colegas conselheiros, tem aqui no processo a resposta, que eu até falo aqui no voto, que aí ela é bem ilustrativa, porque o contribuinte tenta mostrar que o que ele recebia eram partes de um produto, né? Mas a escrituração fiscal não corresponde a isso. Aqui nas folhas 263, 271, dos autos, puderem abrir aí, deixa eu até abrir o meu aqui, porque eu acabei não abrindo. Você até cita no voto, né? Eu cito. Mas é só para que vocês tenham uma ideia, que ele faz uma ilustração, né, de como que era esse procedimento. Mas veja, isso é o que está no papel, não é exatamente o que a escrituração fiscal demonstra. Então, por isso que eu entendi que não era o caso. Tranquilo. Gustavo, você quer alguma coisa? Está fechado, Celso. Tem algumas coisas que estão me incomodando profundamente. Essa nota fiscal, que está reproduzida no corpo do voto do Cleus, ela está também lá na página 395 do auto de infração. O fiscal fala o quê? Argumenta que a fornecedora optou por discriminar na nota fiscal os serviços executados de acordo com partes e peças dos produtos beneficiados, adotando a mesma descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja opção para o fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte deste. Seria como um industrializador por encomenda descrever na nota fiscal o produto automóvel enquanto retornava apenas o seu campo. O que eu fiz disso? Ele fala que essa nota fiscal aqui estaria descrevendo o produto Brisk Walk. Brisk Walk, eu não vou conseguir mostrar fazendo mímica aqui para vocês, mas é aquele andador que você mexe com o pé assim e faz assim. Qual que é o problema, gente? O NCM que está aqui, escrito na nota fiscal, ele descreve um botão. Isso é uma parte. Isso não é o produto. E o que deve ser descrito, o que vai revelar qual que é o produto que está sendo devolvido aqui é o NCM. Não é o produto acabado. Esse código 0117, imagino eu, seja o código interno da empresa, a fornecedora, a vendedora, para descrever os produtos dela. Como no corpo aqui em cima está escrito Brisk Walking, ele reproduziu esse código aqui embaixo, mas o que vale para mim é o NCM. E outras coisas me incomodando. Toda a presunção de omissão de receita parte da análise da operação beneficiador-contratante. Não há nenhuma análise sobre a saída de produtos do contratante para o beneficiador, que para mim é essencial para demonstrar se de fato esse produto foi objeto ou não de beneficiamento. Nós estamos falando de um botão. Esse botão saiu e voltou. Isso não foi feito, essa análise. Isso é que é relevante para mim, porque ele vir para ele, primeiro que por essa nota fiscal, a premissa da fiscalização já está errada. Não está voltando um produto acabado. Está voltando parte de um produto que é o tal do Brisk Walking que é vendido. O que está voltando aqui é um botão. Vejam o preço, gente. O preço é R$11. O preço unitário é R$11. Nós não estamos falando nessa nota fiscal de um Brisk Walking. Aquilo custa R$300 e poucos.
Aqui, há uma questão aqui que está me incomodando profundamente. Talvez existam problemas, não tenho dúvida. Mas nós estamos falando de uma presunção de omissão de receita por falta de emissão de nota fiscal. Essa presunção tem que estar muito bem lastreada. E ele faz um levantamento quantitativo a partir de notas fiscal que tem o CFOP corretamente inserido, que é o 5124. O CFOP não é problema, por isso que a empresa não questiona ele. O problema está apenas no código de descrição do produto e não o código NCM, que sequer é mencionado pela fiscalização na autuação. Eu estou achando assim, tá muito tarde para eu conseguir fritar um pouco mais o miolo, mas assim, me parece rasa a fiscalização neste ponto. Nós estamos falando de levantamento quantitativo de mercadoria por furo no estoque. Não há uma análise de livro de registro de inventário, não há uma análise de notas fiscais de saída da empresa beneficiária para saber se esse botão foi e voltou. Ele pode ser um produto acabado, ele pode estar comprando isso de terceiro para fazer a própria industrialização. Eu não tenho dúvida disso. Isso pode ter acontecido. Mas o que me preocupa é a presunção. A própria frase que vem logo após a apresentação dessa nota fiscal revela que o fiscal não analisou a nota. Ele está partindo do pressuposto que essa nota fiscal está tratando do tal do risk walking. Não é. Então, tá me preocupando essa situação. Eu, honestamente, eu não sei se eu consigo. Tudo bem, mas assim, a gente vai ter que colocar, se for o caso, você pede vista, né, na sua vez. Eu cheguei a trocar uma ideia com o Cléo sobre isso, mas assim, o processo é peludo pra caramba. Mas assim. Bom, mas aí, assim, no momento agora o que você pode fazer é você pedir vista, né, se for o caso. Ricardo. Olha, eu considero que não consigo também, nessa altura do campeonato, fazer uma análise detalhada de um processo que eu estou vendo aqui, que tem vários elementos, né, são termos e mais termos de intimação. Quero crer, até pela descrição do que o relator fez do processo, de que houve uma tentativa, né, de aprofundamento dessa questão desses produtos que saíam para beneficiamento, depois retornavam. Então, eu vou me fiar na análise do relator. Eu entendi o que o Gustavo falou, também não concordo, como é que é o nome do walking? Risk walking. Hein? Risk walking. Se é o que eu estou pensando, realmente não custa 11 reais, mas também não custa só 300, não. Custa muito mais. Então, não, isso é só para provar que o quanto é errado. O valor unitário é 11 reais. Assim, eu não sei se é isso, não sei. É um argumento aí, um ponto, mas eu, sinceramente, não tenho condição de não. É uma análise muito. Isso aqui, pelo que eu sei, pelo que eu vejo e que eu conheço, a auditoria de estoque é um trabalho exaustivo, ainda mais aqui, pelo que eu vejo aqui do processo, é um trabalho meticuloso que tem que ser feito para poder chegar às presunções que são previstas, aí, inclusive está muito bem resumida ali no começo do voto do Clécio, qual é o resultado desse tipo de auditoria. Eu vou acompanhar o relator. Ok. Gustavo. Tem passagens que me incomodam. O fato da Polimet ter declarado aqui venda de produção do estabelecimento, essa disparidade realmente me parece preocupante. Eu só tento imaginar para a beneficiária qual que seria vantagem de mandar para lá, devolver para ela está pagando IPI do mesmo jeito, porque ela ainda faz uma montagem, ela não teria nenhum tipo de vantagem econômica ao descrever essa operação dessa forma, a não ser, talvez, tentar fugir de ICMS, não sei. Mas os valores, talvez, né, porque o valor que, por exemplo, nessa nota fiscal aí, o valor é bem reduzido, né? Então, assim, se ela simular que está vendendo uma parte
em lugar de um produto acabado. Não, mas ela vende o valor total. Não, o valor é pequeno, R$11. R$11 do beneficiador para ela, assim. Mas nós estamos falando, olha, pela nota fiscal, eu não consigo chegar a essa conclusão. Ela está vendendo parto. Isso é fato. Tanto é que as outras instituições, aí sim, aí tem aqui venda de corda de sisal, ok, beleza. Mas assim, nesse exemplo específico, que a nota fiscal foi trazida, está errada assim, essa conclusão fiscal. Eu estou morrendo de cabeça, acho que eu não consigo nem... Ô, presidente, eu vou me matar por isso, mas eu não me divisto nesse processo. Ok. Queria só fazer uma observação que me chamou a atenção, presidente. Esse caso é um paradigma, né? Sim. Como que isso é paradigma? Pois é, porque tem uma série de detalhamentos que eu acho pouco provável que sejam exatamente iguais. Assim, o Clécio detalhou. Deve ser na fundamentação. mesma acusação. Como é que esse caso que tem tantos detalhes... Pode ser um calendário subsequente apenas, entendeu? Enfim, mesmo eu sei que não... Mas um calendário subsequente, assim, não vai mudar. Não vai mudar. A conclusão seria a mesma. Só um alerta aí, Paulo, Gustavo, especialmente você que pediu vista, Gustavo, no relatório fiscal, né, tem embora o contribuinte não tenha refutado isso, não discutiu, mas tem uma insinuação de que haveria uma combinação entre esses fornecedores e a recorrente para chegar num resultado de redução de tributos. Mas isso não foi objeto das discussões, o contribuinte não refutou, então nem a multa, ele questiona a multa de 150%, por isso que eu não explorei no voto. Mas isso me chamou a atenção também. Agora, a multa foi qualificada por quê, Clécio? Então foi qualificada porque ele entendeu, a fiscalização entendeu que havia uma espécie de combinação entre os fornecedores e a contribuinte para sonegar tributos. Entendi. Presidente, eu vou pedir vista, eu não tenho a menor condição de revisar isso aqui agora, só me pareceu estranho essa espécie de levantamento que ele fez. Tá, então o relator por rejeitar a preliminar de nulidade, por negar provimento ao recurso voluntário, foi acompanhado pelo conselheiro Ricardo. Nesse ponto, eu vou pedir de vista pelo conselheiro Gustavo. Alguém tem mais interesse em olhar o processo? Eu posso ver em vista coletiva, se for o caso. Não, só. Todo mundo está confortável para votar? Ou confortável na análise que o Gustavo vai fazer. Mas eu tranquilo. Então, nesse eu até tenho interesse, mas não vou complicar o meio. Nesse caso, o item 60 ele vai ser retirado de pauta, né? Paulo, assim, eu não sei se pode fazer esse tipo, mas eu antigamente eu via fazer muito isso. Por exemplo, um caso desse, que já foi lido tudo, talvez fosse o caso de chamar o Sérgio para compor só esse julgamento. Não sei se é possível isso agora, porque senão a gente tem que começar tudo de novo, se tiver uma outra composição, né? Mas é porque o Marcelo, ele não vai ter impedimento, não vai ter... Sei, acho difícil, mas eu posso tentar. Eu já vi esse tipo de turma fazer isso, porque... Eu vou tentar ver se é possível. Não sei se o Sérgio também tem interesse, né? Ele falou que tem. Não, interesse de entender, mas tudo bem, estou disponível, com certeza. Tá, eu vou tentar ver se... Ok, vamos parar. Eu vi que o processo do Flávio é bem complicado.
Foi? Gravação encerrada. Tem um tranquilo aqui, eu acho. Eu vi do Gustavo, que é bem tranquilo. O próximo, que é o do Flávio, é bem complicado. Não é bem complicado. Mas, assim, tem uma questão de tese, de mérito, que eu acho que seria mais prudente estar todo mundo com a cabeça mais fresca para... Eu vi o do 71. O 71, não, é o 74, né, Gustavo? Certo? Isso. Podemos fazer esse? Bom, Paulo, eu encerrei a gravação sem querer, e agora? Na hora que você falou vamos parar, eu entendi que era encerrar a gravação. Volta agora? Mas é um sinal concreto de que é hora de parar. O universo conspira. Não tem aula agora, 5 para 7 horas. Daqui a 5 minutos, 6